Boa noite, igreja. Vamos dar início ao nosso culto, né? Vamos abrir com a oração. Pai, venha, Senhor, nesse lugar, nesta noite, Pai. Por favor, Senhor, encontre cada pessoa que nesse momento, Senhor, está com você. Nos dê um ótimo culto, Senhor, na Tua presença. Por favor, que a gente possa estar aqui e tocar e dar a palavra para o Senhor, Pai. Que a gente possa levar a palavra verdadeiramente aos corações das pessoas, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse
sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu canto a ti, Senhor, com gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante.
de amor, ó Deus, te entrego o que sou, minha oferta de amor. Salvastes minha vida da morte e me deste o perdão, por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Amém. Ao vivo, né? Então a gente precisa nos ajustar, precisa se organizar aqui. Mas amém. Boa noite a todos. Já vi vários rostos aí entrando na nossa live. Fique à vontade, convide o seu vizinho, seu tio, mãe, avô, quem você quiser para que seja abençoado nessa noite. Amém? Então nós tivemos o louvor, tempo muito gostoso. E nós oramos já para que a gente possa iniciar. E eu gostaria de dar boa noite, né? E dizer que nós, apesar de algumas limitações, estamos felizes que você está aí e que nós podemos mais uma vez nos encontrar. Mesmo que não fisicamente, né? Mas a tecnologia tem sido uma grande bênção para a nossa vida nesse momento. Amém? Então, talvez você até já ouviu falar que já foi liberado para ter cultos, né, nos templos. Sim, já foi liberado, teve um novo decreto agora, né, o 107, que está liberando isso dentro das normas da Organização Mundial da Saúde. Mas nós, como igreja, ainda precisamos fazer algumas adaptações no nosso templo. Então, por conta disso, né, e treinamento do pessoal, a gente ainda não fez o culto hoje no templo, né? Então a gente vai se organizar para provavelmente para a próxima semana. Então fique atento. Amém? Então, todo primeiro domingo do mês nós celebramos a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é o momento da Páscoa. Acredito que você já ouviu falar sobre isso, né? A Páscoa. Então, a última ceia que Jesus fez antes da crucificação. Então, a Santa Ceia é justamente esse momento para que a gente possa estar junto em memória de Deus, em memória de Deus, né? Em memória de todo aquele sacrifício que foi feito por mim e por você. Então hoje não vai ser diferente, apesar de ser o primeiro domingo e nós não estamos juntos no templo, mas nós vamos fazer por aqui. Então a gente orientou lá no nosso aviso que você precisava comprar os ingredientes da Santa Ceia. Podia ser um biscoito, um suco daquele de pacote mesmo de uva, ou um suco natural com pão, você quem sabe. Mas nós vamos agora estar fazendo isso, amém? Então, lá em Lucas, o capítulo 22 e o verso 14 ao 20, né? Ele fala assim, pegue sua Bíblia lá, eu vou dar 5 segundos para você pegar a sua Bíblia, se você ainda não está com ela aí, amém? Tá tudo bem aí, gente? Para vocês que estão me assistindo, vocês estão conseguindo observar, ouvir, ver bem? Qualquer coisinha, vira o seu celular para que possa melhorar, tá? Porque a gente às vezes muda o ângulo do celular para ficar mais fácil quando tem 2 pessoas e quando tem só uma. Então vira o seu celular e aí vai ficar melhor para você, beleza? Então bora lá. Lucas 22, 14 ao 20, ele fala assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse:
Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: pegue isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo e é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ou seja, a ceia do Senhor, quando nós fazemos para nos relembrar de todo aquele sacrifício que foi feito por nós, lá na cruz do Calvário. Diante dos tempos em que nós estamos vivendo hoje, eu não sei se você observou, mas todos os líderes, sejam eles cristãos ou não, eles estão clamando. Eu nunca ouvi falar-se tanto em compaixão. Eu nunca ouvi falar-se tanto em graça, em misericórdia durante esse tempo. Por quê? Por que as pessoas, infelizmente, acabam esperando esse tempo para correr para os pés de Deus? Ele está acessível em todo o tempo. Esse sacrifício foi há muitos e muitos anos atrás. Foi há muitos e muitos anos atrás que aconteceu. Por mim e por você. Essa graça, essa compaixão e essa misericórdia já foi alcançada. Para mim e para você. Nós precisamos apenas aceitá-la. Através de quê? Da nossa fé. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ore. Busque essa presença, esteja perto de Deus. Aí você pode me perguntar, mas quem pode tomar a Santa Ceia? Quem pode fazer esse compromisso? Quem pode tomar a Santa Ceia? Todos aqueles que acreditam, que creem em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário. Se você acredita, se você tem fé e acredita que aquele sacrifício foi por mim, foi por você, você está apto. Se você disse assim, eu digo sim para Jesus. Porque quando nós acreditamos, nós dizemos sim para Ele. Você está apto a tomar a Santa Ceia junto conosco. Amém, queridos? Então eu gostaria que você pegasse os seus ingredientes nesse momento. Eu já tenho os meus aqui separados. E se você tem o seu, fique à vontade. Tem uma equipe aqui com a gente. Você viu no momento do louvor, então eles também estão se servindo aqui. Então pegue agora o seu pão aí onde você está, o seu biscoito, o que você tiver na sua mão. E nós vamos estar orando e agradecendo pelos ingredientes da ceia. Amém? Senhor Jesus, nós entregamos diante de Ti, Pai, todo esse tempo e esse sacrifício, Pai, que o Senhor fez por nós, nós agradecemos a Ti. Obrigada, Senhor. Pai, que ao realizar a ceia do Senhor, que nós não venhamos, Senhor, deixar que a prática anule a reverência daquilo que o Senhor conquistou para nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando e eu oro consagrando esse pão, que a Tua palavra diz que significa o Teu corpo, que foi moído por nosso favor. Também eu oro consagrando esse suco de uva, que a Tua palavra diz que ele representa o Teu sangue, que foi derramado para que hoje nós pudéssemos ter vida. Eu oro, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor consagre e que no momento que o meu irmão, que a minha irmã tomar, que eles recebam, que eles tomem posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para eles. Podemos comer o pão e em seguida podemos tomar o suco de uva. Amém? Pode trazer um pouco de água para mim? Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor conquistou para mim, por tudo que o Senhor conquistou para o meu irmão. Nos ajuda, através da nossa fé, a tomarmos posse de tudo que já foi conquistado. E que nós precisamos apenas aceitar, que nós precisamos apenas confiar, ou seja, ter fé no Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor já conquistou. Amém?
E como eu falei na semana passada, a gente trabalhou um pouco sobre Efésios capítulo 1, né? Então, o que a gente estava trabalhando lá? A gente estava trabalhando sobre a graça que transforma, né? Então, foi um tema muito bom, foi muito legal. Muitas pessoas depois estavam comentando e vendo por outra perspectiva. Então, isso foi muito bom e foi relevante, porque a gente entende que Deus está ministrando e Ele está trabalhando. Então, assim, a gente pode ver várias coisas. Eu não sei se você que está me acompanhando agora estava no domingo passado, mas eu fiz uma sinopse sobre o resumo geral do que Paulo estava tentando fazer e de qual que era o contexto naquela época para aquele povo, o que era que Paulo estava fazendo, o que foi que levou Paulo a escrever aquelas cartas para os vizinhos lá, para o povo de Efésios e para aqueles que estavam recebendo a palavra de Deus e que eles estavam meio sem conseguir conciliar essa nova vida em Cristo. Eu tenho novos valores, eu tenho novas convicções, mas agora eu não sei como eu vou aplicar isso no meu dia a dia, como que eu vou viver isso no meu tempo aqui, né? Então esse era o contexto bem resumido. Então qualquer coisa você volta lá na nossa página depois, tira um tempinho e assiste a nossa mensagem de domingo passado. Amém? Então ele falou sobre que nós recebemos a graça e ela nos transforma de escravos do pecado em livres. Ele falou que nós recebemos uma nova família. Ele falou que nós passamos da condição de servo e escravo para a condição de participante da obra, de participante do reino. Então ele falou que a partir de Cristo nós temos uma nova identidade, né? Então assim, várias coisas ele falou que nós recebemos por causa dessa graça, né? E que tudo que a gente tinha antes foi transformado depois que a graça chegou. A graça chegou e ela me moldou, ela me transformou, ela me fez ser alguém diferente do que eu era antes de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está falando lá. E hoje Deus tem ministrado muito no meu coração sobre o livro de Efésios e estudando e meditando sobre ele e tentando entender ainda mais. Deus tem me tocado no meu coração fazendo esse sermão de certa forma mais expositivo, né? E que ele traz uma compreensão um pouco mais ampla do que outros tipos, né? Então Deus tem me incentivado a isso e eu tenho feito, graças a Deus por isso, amém? E hoje nós vamos estar trabalhando em Efésios no capítulo 2, amém? Então, abra sua Bíblia comigo lá no livro na carta aos Efésios, no capítulo 2, para que a gente possa dar seguimento. Eu estou continuando usando a Bíblia na linguagem contemporânea, né? De Eugene Peterson. Então, se você gostaria depois de conhecer, pesquise lá na internet, compre uma. É muito boa, existem várias traduções da palavra de Deus e serve para nos ajudar. Amém? Então vamos lá. O capítulo 2, o versículo de 1 a 6, ele diz o seguinte: não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e o seu amor extravagante, ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte, e nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus, o Messias. Aí ele coloca uma pequena pergunta: não é demais? Que gostoso, que poderoso a palavra de Deus. E aí Paulo está dizendo para aquele povo. Eu achei interessante como foi que Paulo, ele acabou de escrever a primeira carta, né, o primeiro capítulo, mostrando para o povo tudo aquilo que estava acontecendo, mostrando para o povo como
que Deus tinha os transformado, como que a graça de Deus os transformou de uma condição para outra. E aí aqui na segunda carta, ele começa já fazendo uma analogia, fazendo com que o povo de alguma forma voltasse lá no seu passado e revisse quem eles eram. Quem era você antes daquela graça que foi alcançada? Quem era você, José? Quem era você, Antônio? Quem era você antes disso? Aí ele continua, ele diz assim: antes você tinha a sua vida dominada pelos poderes desse mundo. O mundo ditava a regra para você. O mundo ditava as regras, o que você devia fazer, como você devia se portar, como você deveria agir. Era o mundo que dizia, era ele que ditava as regras para você. Paulo está escrevendo aquilo e eu imagino quando aquele povo começava a ler aquela carta, eu fiquei meditando e pensando o quanto aquele povo começava a chorar. O quanto aquele povo começava a reconhecer e realmente voltava lá atrás e dizia assim: meu Deus, quem eu era. E olha hoje quem eu sou, olha hoje quem Deus me fez ser. Porque não foi por mim, não foi por causa de você, foi por causa dele. Então olha só quem você é hoje. E aí eu achei interessante quando Paulo ele continua no versículo e ele ainda diz assim: todos nós... Ou seja, Paulo se coloca dentro da situação. Ele não fica alheio. Ele não fala assim: eu vou escrever essa carta e deixa que o pessoal lá se vire sozinho. Negativo. Ele vai lá escrevendo a carta e reconhecendo quem ele era também. Paulo vai lá e ele diz assim: olha, nós estávamos no mesmo barco. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já tivemos um momento em nossa vida aonde o mundo ditou as regras, aonde o mundo, o dominador do mundo ditou as regras na nossa vida. E aí Paulo continua dizendo assim: mas graças a Deus que o Senhor não nos exterminou, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos deixou só. Graças a Deus que por causa do seu amor extravagante, Ele fez com que o plano dele desse certo através de Jesus Cristo e ele me conquistou e ele me salvou através desse grande presente da graça de Deus. Então a graça de Deus, ela nos transforma, a graça do Senhor, ela nos molda, ela nos dá uma condição diferente. A nossa postura agora é outra. Né? E eu gostei quando Paulo colocou isso, ou seja, por que Paulo fez aquilo? Qual que era a razão de Paulo dizer, nós também estávamos juntos? Paulo estava querendo mostrar para aquele povo que eles não eram um povo que só era aquele povo que estava longe da graça de Deus. Paulo se incluiu. Ele disse assim: olha, eu passei por essa fase, mas hoje eu estou em outra. Então eu vou dizer para vocês que é possível, vocês vão passar por essa adaptação de nova vida. Vocês vão passar por essa adaptação de novas convicções e vocês vão conseguir trazer isso para a realidade das suas vidas. Paulo estava dizendo isso, Paulo se colocou, ele disse assim: olha, Deus já conquistou. E Deus, ele mudou a nossa história. Nós não somos mais assim. Nós passamos por isso, eu passei por isso, vocês estão passando por isso, mas vocês vão superar. Eu superei, eu passei. Amém, queridos? Amém. Ele passou e ele não quis deixar o povo sozinho. Ele disse assim: olha, nós já passamos por isso, nós estávamos no passado, porque Paulo já se encontrava em um outro nível. Ele já estava em uma outra postura. Por isso ele colocou a frase no passado e depois ele estava colocando a frase no plural. E tudo isso, quando nós estamos lendo a palavra de Deus e meditando, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Vamos olhar e ver o que tem nas entrelinhas. O que Deus está querendo nos mostrar ali. Amém, queridos? Em um ponto que é interessante, ele fala sobre tudo isso, sobre toda essa dificuldade, sobre como foi complicado para ele também passar por aquilo. E sabe, Paulo entendia isso muito bem.
Diga-se de passagem que Paulo foi um grande exemplo de uma transformação sobrenatural por causa da graça de Deus. Se você não conhece a história de Paulo, a sua conversão e a forma que ele encontrou Jesus na vida dele, depois você vai lá no livro de Atos, no capítulo 9, e você leia na íntegra toda a história de Paulo e como foi que ele se encontrou com Jesus, e você vai entender o porquê eu estou falando isso. Você vai entender o porquê que eu estou falando que Paulo entende sobre essa questão da graça, sobre essa transformação por meio da graça. Porque a vida de Paulo foi totalmente mudada, foi virada de pernas para o ar. Ou talvez, melhor dizendo, ele estava de pernas para o ar e Deus acabou endireitando ele, colocando ele na postura e no local e no momento certo, por causa da graça do Senhor na vida dele. Amém? Então nós fomos salvos. Deus mudou a nossa vida, a nossa história. Ele mudou a história de Paulo, ele mudou a história dos Efésios, ele mudou a história daquele povo, dos não-judeus, que eram os vizinhos que estavam recebendo a palavra de Deus. E ele mudou a minha história e ele mudou a sua história. Ele mudou a nossa história por causa dessa graça. E aí nós podemos continuar lá no verso 7 até o verso 10, ele fala assim: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus, não somos protagonistas nessa história. Se fôssemos, nós andaríamos por aí nos vangloriando. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. E ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos muito bem em realizar. Deus deseja demonstrar benignidade, Deus deseja demonstrar bondade, Deus deseja demonstrar misericórdia, compaixão, amor a nós, através da graça dele, através de todo o sacrifício. Ele nos salvou. Deixa eu falar uma coisa para você: nós não somos o centro, não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele. Não há nada que eu e você possamos fazer para conquistar esse presente que ele nos deu. Não há nada. Paulo está dizendo assim: olha, não importa o que vocês fizerem, vocês nunca irão conquistar isso. Vocês não vão, porque não é por obras, não é o que você faz que vai conquistar a graça. A palavra de Deus fala que é um presente dado por Deus. O que é que Paulo falou? A única coisa que vocês precisam fazer é confiar em Deus e deixar que ele haja na vida de vocês, que ele molde vocês. Ou seja, quando nós confiamos, nós temos o que? Nós acreditamos, nós cremos, ou seja, nós temos fé. É a fé, é através da fé em Deus, é por meio da fé em Deus que nós obtemos a graça. A fé, ela não é, de certa forma, uma justificativa, como algumas pessoas falam ou pensam. Ah, não, a fé é uma justificativa para que eu receba isso. Então, eu tenho fé, então logo Deus tem que me dar isso. Não existe isso. Não. A fé, nem a fé, não vem de nós mesmos. A palavra de Deus fala que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Logo, eu não tenho nada. Tudo que sou, tudo que eu tenho, vem dele. Então Deus derramou sobre mim o dom da fé, sobre você. E por meio dessa fé que o Senhor derramou com tanto amor e compaixão, é que nós recebemos essa graça e esse grande presente da salvação. Amém, queridos? É isso que Paulo está tentando dizer. Ele está tentando dizer, não pensa que se você está achando que você vai começar a fazer as coisas para você ganhar a salvação, não existe isso não. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos pessoas que somos transformadas pela graça, fazer boas obras já é um sinal.
Fazer boas obras já é uma coisa imperativa daquelas pessoas que já receberam a graça. Ou seja, nós somos chamados a isso. Esses são os passos. A fé sem obra é morta. Ou seja, então eu criei, eu recebi o dom da fé, eu criei, a graça entrou na minha vida, eu fui transformado logo em seguida. Eu não consigo viver sem fazer as boas obras. É inevitável, é condicional. Na hora que a graça vem na minha vida, logo em seguida, essas coisas vão acontecer. Elas vão acontecer, as boas obras vão acontecer na nossa vida. Amém? Então, não existe esse negócio de que, não, eu vou fazer boas obras porque eu vou conquistar a salvação ou a graça. A palavra de Deus está falando isso. Que não existe isso, não tem uma justificativa, porque nada vem de nós, nada nós temos, tudo nós recebemos de Deus, por causa que Ele é um Pai bom, porque Ele é um Pai misericordioso. Amém? A graça de Deus, ela trata sobre essa coisa, sobre essa compaixão, sobre esse cuidado de Deus e sobre esse amor extravagante que Paulo falou. Essa graça que vem sobre a nossa vida. Amém? Romanos 14, 11, ele fala assim, que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante de Deus e vai reconhecer quem Ele é. Todos. A graça faz com que nós façamos isso, que nós se dobremos diante do Senhor, que nós confessemos o Senhor por meio da fé que Ele derramou em mim e em você. Amém, queridos? O verso 11 e o 13, ele diz assim, por isso, não menosprezem esse presente, Paulo está falando, né? Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabia quem era Cristo. Não conhecia a rica história das alianças e as promessas de Deus vivida pelo povo de Israel. Nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo que morreu, da forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. Amém? Paulo está falando, valorize o presente que Deus deu para vocês, o presente que Ele conquistou para nós. Valorize, por intermédio do Filho de Deus, todo o sacrifício que Ele conquistou. Vista a camisa, valorize. Antes de nós conhecermos essa história, Paulo está falando assim, olha, vocês nem conheciam como foi vivida as promessas no tempo do povo de Israel, para o povo judeu. Vocês nem sabiam. Essa graça ainda não tinha sido alcançada, ainda não tinha sido estendida para os não-judeus. Antes de Jesus, os não-judeus, gente, era nada. Era nada. E aí, depois de Jesus, a história mudou, as coisas reverteram. Amém? As coisas mudaram. E aí, Paulo está dizendo assim, olha, pessoal, lembra? Vocês não sabiam, vocês não conheciam os planos, vocês não conheciam as promessas, a aliança de Deus com o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, logo eles eram os que nós chamamos de judeus. E nós, aquele povo lá, que estava recebendo a palavra de Deus através daqueles irmãos de Efésios, então Paulo estava dando essa carta, mandando para que eles fossem instruídos. E aquele povo, a maioria, a palavra de Deus fala que eram não-judeus, como nós, como eu e você. Nós éramos não-judeus. Mas por causa do sacrifício da cruz, nós que éramos separados, fomos unidos. Nós fomos unidos com Cristo. Não tinha mais aquela diferença, não tinha mais aquela separação. Amém? Os não-judeus, os gentios, como alguns chamavam eles eram excluídos de tudo. Eles não faziam parte das promessas e da aliança. Depois de Jesus, a história mudou. Só para você ter uma ideia, como que era a questão do não-judeus, ele era retratado dentro do templo. Tinha o átrio dos judeus e o átrio dos gentios.
Ou seja, tinha um lugar específico dentro do pátio do templo para cada pessoal fazer a sua adoração, cultuar o seu Deus. Então, os gentios eram de um lado e os judeus eram de outros. Eles não se misturavam. E tinha até, de certa forma, tinha um aviso, né, que qualquer judeu, que qualquer não judeu, que qualquer gentio, se ele atravessasse para o pátio, para o átrio dos judeus, eles teriam morte súbita. Era na hora. Não tinha conversa, não tinha, não, me desculpe, foi sem querer, não tinha isso. Era separado. Antes de Jesus as coisas funcionavam assim, né? O lugar que eles cultuavam era totalmente separado, era diferenciado. E Paulo estava trazendo aquilo, mostrando, fazendo essa analogia de quem eles eram e tudo aquilo que Deus tinha conquistado através do seu Filho Jesus Cristo. Vocês não tinham ideia, eu acho lindo quando ele fala isso, vocês nem tinham ideia do que Deus estava fazendo, né? Tornando vocês parte de todo aquele plano. Vocês que eram aquele povo excluído, agora vocês são um povo que estão incluídos, vocês fazem parte. Vocês fazem parte. Nós fazemos parte. Amém, queridos? Nós fazemos parte. Não é interessante que a palavra de Deus que foi escrita há tanto tempo atrás são as mesmas letras. Existem traduções diferentes e muitas, mas elas permanecem vivas. Para mim, para você, e muito atualizada. Ela nunca desatualiza. Ela sempre permanece viva. Porque isso se aplica a nós hoje. Nós éramos excluídos. E por causa do sacrifício de Jesus, ele foi lá e nos trouxe. E falou assim, vem para cá fazer parte. Você faz parte. Amém? O verso 14 e o 15, ele fala assim, o Messias ajustou as coisas entre nós. E por isso agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores que mais atrapalhava do que ajudava. E então ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separadas por séculos de animosidade e desconfiança, ou seja, de ressentimentos, de rancor, de aversão, ele criou um novo tipo de ser humano. Um novo começo para todos. Sabe de uma coisa? Paulo entendia a situação daquele povo dos não-judeus. Segundo estudos, fala que Paulo ele nasceu em Roma e ele tinha duas cidadanias. Ele tinha a cidadania romana e judeia, porque ele tinha sido educado, estudado na Judeia, nas escolas da Judeia. Ou seja, então ele tinha as duas cidadanias. E Paulo, ele era um homem culto, inteligente, intelectual. Paulo não era bobo, não. Ele sabia e ele entendia das coisas, ele entendia o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo, né? E aí Paulo, ele sabia exatamente o que aquele povo estava sentindo, porque ele conhecia os dois lados, ele sabia como que era. E ele sabia da sua cidadania judeia. E ele conhecia os costumes, ele sabia como que funcionavam as coisas. Então ele entendia como que aquelas pessoas estavam se sentindo naquele momento. O que eles estavam passando, Paulo entendia. Amém? Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo agora, eles no plural. Você viu que no versículo que ele fala eles e todos os não-judeus, ou seja, ele se inclui na área da sua cidadania como judeu e diz ainda assim, e os não-judeus. Todos não dependem mais da lei. A lei foi revogada. O muro que separava os judeus dos não-judeus foi separado, foi quebrado. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Isso não existe mais. Não estou falando aqui que agora Cristo está rejeitando os padrões da lei, os padrões justos da lei, negativo. Sabe o que é que eu estou dizendo aqui? Sabe o que é que Paulo está dizendo assim? Que agora a lei é Cristo.
que os padrões foram alterados, que aquilo que era impossível de nós conseguirmos por nós mesmos foi alterado. E agora o padrão é Cristo. Ele é a justiça, Ele é o nosso advogado, Ele é um rei justo, Ele é o nosso Senhor, Ele é um bom Pai. Paulo está dizendo assim, olha, Ele conquistou, nós não poderíamos alcançar por nós mesmos. Foram atingidos todos os benefícios em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele alterou, Ele mudou. Amém? Ele mudou, Ele não, de certa forma, algumas pessoas até falam assim, mas então Jesus está ignorando. A palavra de Deus jamais diria isso, porque Ele não vai contra a sua própria palavra. Ele apenas alterou os padrões que o mundo jamais poderia alcançar, eu jamais poderia alcançar, você jamais poderia alcançar. Nós alcançamos através dessa graça do sacrifício de Jesus que nós recebemos. Imagina aquele povo lá, gente, lendo eu, em todo o tempo que eu estava lendo e estudando, eu fiquei pensando comigo mesmo, quando aquele povo começava a ler aquilo tudo e a alegria que eles sentiam em saber que tinha alguém que se importava com eles, em saber que tinha alguém que agora valorizava eles, que eles estavam incluídos, eles agora não eram mais um Zé Ninguém, eles tinham uma nova família, eles tinham uma casa, eles tinham um lar ao qual pertencer. Jesus falou assim, olha, agora não tem mais ninguém separado, não tem dois povos, agora é um povo só. Agora não é um povo para lá e um povo para cá, não, agora é um povo com um só Deus, com um só propósito, com um só Pai. Por causa de Jesus, do sacrifício de Jesus, que foi conquistado essa graça. É por isso que ela nos alcançou, por isso que nós estamos aqui onde nós estamos hoje. É por isso que nós podemos encontrar força para enfrentar qualquer adversidade, porque nós não estamos só, porque tem alguém, tem um justo juiz que está do nosso lado, que está do seu lado. Amém? Tem um justo juiz. Ele nos deu essa nova oportunidade. Ele nos deu essa nova oportunidade. Ele deu essa oportunidade para aquele povo naquela época. Ele deu a oportunidade para Paulo. E Ele deu a oportunidade para mim e para você. Para que a gente pudesse mudar. Para que a gente pudesse viver nos padrões de Deus. Viver nos padrões da graça. De acordo com a vontade de Deus. De acordo com o querer dEle para a nossa vida. Então nós somos agora uma só família. Não é mais dois, não está dividido, 2, 3 povos, não é assim. Agora nós somos um só. Amém? O verso 19 até o 22, ele fala assim, não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Olha que lindo. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos independentemente de como nós chegamos aqui. Ali Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação e agora usa vocês, colocando-nos como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está, de fato, em casa. Amém? Antes de Jesus, não tinha isso. A graça não tinha sido estendida para os não-judeus ainda. Sabe de uma coisa? Só para você ter uma ideia, para que um homem gentil ou não judeu quisesse fazer parte, dos direitos e das obrigações dos judeus, ele precisava passar por um processo de cerimônia, para fazer a circuncisão. Eles tinham um ato, uma cerimônia e o povo precisava fazer aquilo, a pessoa é o sexo masculino, então eles precisavam fazer aquela cerimônia, e
Isso não garantia a eles uma cidadania israelita, não. Eles continuavam sendo não-judeus, eles apenas tinham o direito de participar das obrigações e dos direitos dos judeus. Mas eles ainda continuavam sendo não-judeus. Significava que quando eles se convertiam, eles não passavam a ser israelitas. Eles não eram israelitas. Simplesmente eles ficavam autorizados somente para participar dessas obrigações. Já pensou como que era antes de Jesus Cristo? Como que era a exclusão? Como que era difícil para os não-judeus naquela época? E ainda as pessoas estavam lá, vivendo, lutando, tentando alcançar, tentando conquistar. E aí Paulo, ele entendia isso muito bem, ele sabia quais eram as regras, ele conhecia a lei judeia muito bem, porque ele havia estudado. Então ele sabia de tudo aquilo, e Paulo vai lá e ele diz assim, olha, a história mudou. A história mudou. A graça mudou a minha história, a graça mudou a sua história, a graça mudou a história dos não-judeus, dos gentios. Ela mudou por causa de Jesus Cristo. Romanos 8,17, ele fala assim, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Ou seja, agora nós fazemos parte da família. Nós ganhamos esse presente, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. De tudo que foi conquistado para nós. Não importa de onde você veio, não importa. Você é uma das peças que ele falou aqui em cima, que Paulo está dizendo. Você é uma das peças que Deus quer usar para construir esse santo templo, para a morada de Deus, o Pai, através do seu Espírito Santo. É isso que nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus. Então, todos nós estamos incluídos, não importa de onde você veio, não importa se era um cobrador de imposto, não importa se era uma prostituta ou prostituto, não sei, não importa se era assassino ou não, não importa se era mentiroso, se era adúltero, não importa. Se a graça chegou até você, se ela te alcançou, se você creu e você colocou Jesus no centro da sua vida, tudo isso aqui faz parte, você faz parte de tudo isso aqui. Tudo isso que nós acabamos de ler, de falar, tudo isso já está conquistado para você. Quando você acredita, quando você, por meio da fé, recebe a grande presente, a graça de Deus, quando você recebe esse grande presente da graça de Deus, você tem essa herança. Amém? Não importa de onde você veio, não importa como você chegou aqui. Sabe o que importa? O que importa é que você está aqui. O que importa é que você chegou, que você creu. O que importa é que você reconheceu quem Deus é e você aceitou o presente da graça e você está se permitindo ser trabalhado. Paulo falou aquilo para aquele povo, olha, ele fez uma analogia do passado, ele mostrou para eles quem eles eram, ele mostrou para eles o que era o povo judeu, não judeu nada, diante do judeu, do povo escolhido de Deus. E por causa de Jesus, o que foi que nós conquistamos? Por causa de Jesus, ele conquistou para mim e para você essa nova cidadania, essa família. Ele nos uniu, ele disse assim, ó, não tem mais dois povos, nós estamos unidos num só povo, em um só propósito, em uma só família. Deus é o Pai de todos. Amém, queridos? Nós só precisamos, assim como Paulo falou, acreditar, ter fé. E por meio da nossa fé que recebemos de Deus, aceitar essa graça maravilhosa e esse presente transformador para as nossas vidas. Amém, queridos? Nesse momento, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de que você, se você estiver com a sua família aí, chama a sua família para a sala, vem aqui fica pertinho, fica todo mundo junto.
E vamos estar orando, vamos estar buscando de Deus cuidado dele, a intervenção dele na nossa vida. Amém? Gostaria que, se você fosse possível, se você sentir a vontade, fechasse os seus olhos aí onde você está. E nós vamos estar orando para que essa graça transformadora continue a nos moldar. Sabe de uma coisa? Não é porque talvez você que já aceitou Jesus diz assim: eu já estou careca de saber sobre graça. Eu já estou careca de saber sobre graça. Para de falar sobre graça. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas falam muito de graça, mas não entendem a graça. E por isso nós precisamos constantemente falar nela, porque através dela todos nós estamos crescendo. Nós não paramos de crescer, nós não paramos de aprender. A palavra de Deus fala que nós somos um trecho em obras, que nós estamos em construção constantemente, que nós estamos sendo moldados constantemente. Eu e você estamos sendo moldados constantemente. Então, independente de você ser cristão ou não, a graça de Deus, ela continua nos moldando. E eu quero falar mais uma vez, se você ainda não conhece essa graça, ou se por algum motivo você se distanciou dessa graça, por algum motivo você se distanciou desse amor, você disse assim, você rejeitou o presente, eu gostaria de chamar você para os braços do Pai. Ele está com seus braços abertos. A família do Pai sempre tem lugar para mais um. Feche os seus olhos e vamos estar orando. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e conquistou. Nós te adoramos, Senhor. Pai, eu oro que nesse momento o Senhor visite aquele meu irmão que está nessa hora reconciliando com o Senhor. Pai, renova suas forças, o seu ânimo, dá a ele, Senhor, um novo fôlego de vida. Em nome de Jesus, aquele meu irmão que não conhece essa graça, mas que ele está dizendo, Pai, me ajuda, eu quero conhecer essa graça. Senhor, toca sobre essa pessoa, onde ele estiver, como ele esteja, Senhor, com quem ele esteja. Eu oro que o seu Espírito Santo inunda ele de tal forma que ele seja, Senhor, levado à sua doce presença. Perdoa os pecados dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida do Senhor e faz morada nele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a crescer nessa graça. Ajuda-nos a crescer, Senhor, através do Teu amor por nós. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pela nossa nação. Pai, por todo mundo, todo o universo que tem sido assolado com essa enfermidade. Nós oramos, Senhor, que esse vírus agora, Senhor, seja estagnado, que ele venha parar, que ele venha a ser bloqueado. Pai, em nome de Jesus, que toda disseminação, que toda propagação de vírus seja agora em nome de Jesus, Senhor, desfeita. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos repreendendo, Senhor, todo esse vírus em nome de Jesus. Pai, por favor, Senhor, Deus, levanta, Senhor, pessoas que podem trabalhar na cura desse vírus, Senhor, para aquelas pessoas que estão infectadas. Pai, em nome de Jesus, protege, Senhor, aquelas nossos irmãos, Senhor, que estão na zona de risco. Senhor, por favor, tenha misericórdia e cerca eles, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, guarda o nosso município, guarda as nossas famílias, Senhor. Nos cerca, ó Pai, com o Teu cuidado. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Em nome de Cristo Jesus. Eu oro que o cuidado, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, ele esteja sobre a sua casa, ele esteja sobre a sua família, ele esteja sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que ele guarde a tua vida. Se tu precisa sair de casa para trabalhar, que ele guarde a sua vida, que ele te proteja, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deixa eu só dar um recadinho aqui. A gente já terminou, mas eu vou dar um recadinho rapidinho. Nessa semana a gente começou hoje
a postar alguns vídeos. Hoje, para quem não sabe, está começando, né, a semana da última semana de Cristo, da Paixão de Cristo, né, a crucificação e tudo mais, a semana da Páscoa. Então nós estamos postando como igreja nas nossas redes sociais e pelo WhatsApp os passos que Jesus fez antes da crucificação, até a crucificação e a ressurreição. Então, se você gostaria de ter acesso a isso, siga na nossa página, peça ajuda. Se você lê algum material e você não conseguir ter uma compreensão boa, ou se você precisa ainda assim de ajuda, por favor, entre em contato conosco. Uma outra coisa que eu gostaria, se você precisa de oração para alguma área na sua vida, você pode ir lá no nosso message e manda uma mensagem, manda qual que é o motivo da sua oração. Você pode só colocar lá o motivo da sua oração e nós vamos estar olhando depois e a gente vai colocar o seu nome para a gente estar orando. Amém? Então, vai lá na nossa página, segue a gente e pega essas meditações diárias sobre a questão da semana, da Páscoa e senta com a sua família, medita junto, procura estudar, procura compreender melhor o significado real da Páscoa. Amém? Então, se você tem um pedido de oração também, não esquece, vai lá e coloca o seu pedido e deixa lá e nós vamos estar orando por você, a gente vai responder a sua mensagem, tá bom? E tem um outro versículo que eu vou deixar lá e eu vou deixar ele parafraseado sobre algo que Deus falou comigo durante essa semana. Então eu vou deixar lá na nossa página e depois você acessa, beleza? Um abraço, Deus abençoe você, Deus cuide da sua família, Deus te abençoe, amém.